Bom, pessoal, então, conforme vocês viram a programação, né, do AVA, a nossa aula hoje vai ser sobre a PCR, né, a reação de cadeia em polimerase, e também a gente vai ver um pouquinho sobre a clonagem vetorial. Tá? Essas duas técnicas, pelo menos a PCR, eu sei que vocês já sabem um pouquinho do conceito, porque eu lembro que eu pedi uma pesquisa sobre isso no semestre passado, né? Muitos aí fizeram, a maioria fizeram, então algumas coisas vocês lembram. Então, de teoria, eu vou dar uma pincelada, né? E aí eu vou mandar para vocês o link da prática, né? De como que faz a PCR aqui no bate-papo, tá? Mais tarde. E aí vocês vão lá assistir. Porque não dá para ficar eu dar play aqui, né, na conferência, porque fica travando para vocês. Acontece isso em toda a turma. Então, o melhor mesmo é eu mandar o link para vocês e vocês abrirem no YouTube, né, do celular de vocês ou do notebook. Então, gente, conforme aí a gente já está preconizado na literatura, essa técnica da PCR foi desenvolvida por Carey Mullis em 1983, tá? E foi assim uma descoberta que revolucionou a biologia molecular, porque foi uma técnica totalmente inovadora, né? Porque é um método rápido, ele é tecnicamente rápido, sensível, tá? Ele dá, se não houver contaminação, se você fizer a técnica toda ali certinho, de acordo com o protocolo, a sensibilidade dele é muito alta, né, dá uma resposta muito boa, tá? E é uma técnica utilizada, então, para amplificação de sequências definidas de DNA ou RNA a partir de uma amostra, né, que você quer amplificar. É muito útil também quando você tem, por exemplo, uma pequena amostra, né, uma pequena fração do material genético de, por exemplo, um vírus, e você quer estudar aquele vírus, né, você quer estudar mais a fundo, só que você tem uma amostra muito pequena, né, uma amostra insuficiente. O que você faz? Você faz a PCR daquela amostra, né, ou seja, você amplifica aquele material genético e aí você consegue estudar tranquilamente, tá? Então, essa técnica vai gerar uma quantidade de DNA suficiente para manipulação e análise subsequentes, tá? Então, a quantidade de amostra que a gente vai ter vai ser uma quantidade muito boa. Então, quais são as aplicações da PCR, né? Só para a gente lembrar lá. Clonagem, né, de genes ou segmentos de genes da mesma espécie ou de espécies distintas. A gente pode trabalhar também na mutagênese, em estudos de função de proteínas, né, sequências regulatórias, diagnóstico de doenças genéticas infecciosas também é muito utilizado, tá? Você pode amplificar, como eu expliquei, né, uma fração pequena daquele vírus, né, ou daquele micro-organismo que está infectando ali a pessoa, e você pode amplificar para você conseguir detectar mais facilmente, tá? É utilizado também na identificação de indivíduos, né, o teste de paternidade também é feito a partir do PCR, detecção de contaminação, né, bactérias, vírus, fungos, e também para quantificar a diferença na expressão de genes, tá? A gente vai utilizar o RT-PCR. Então, as aplicações, né, da PCR são muito amplas, né? Ele é muito útil aí para a gente obter boas quantidades de amostra. Então, né, em síntese, como que vai funcionar a PCR? A PCR, né, ela vai requerer a ligação de pequenas sequências de DNA, né, primeiro os primers, depois os nucleotídeos, né, as sequências complementares na fita, tá? Então, para a gente já entender essa sequência, eu coloquei essa fotinha aqui. O que a gente vai ter inicialmente? A gente vai ter aquele material, né, insuficiente que a gente quer amplificar, que é o nosso DNA. Aqui eu coloquei um DNA em cadeia dupla, também pode ser o RNA, tá, gente? Aí o RNA, como ele é fita simples, né, ele parte a partir de uma fita só. Como o nosso DNA, ele é dupla fita, né, então durante o experimento, o que vai acontecer? A gente já sabe, né, que o PCR ele tem 3 etapas, né, ele ocorre em 3 etapas, vamos lembrar lá, né? Então a etapa 1 é a desnaturação, né? Na etapa 2, ocorre a ligação dos iniciadores na fita molde, e na etapa 3 a gente tem a extensão, que é o crescimento da fita. Então, o que acontece nessa desnaturação, que é a etapa 1? Essa nossa fita dupla, ela vai ser separada,
tá? Ela vai ser separada de acordo com a temperatura que é utilizada na etapa 1. Depois dessa separação, né, dessa desnaturação, eu vou ter a etapa 2, que é a ligação, né, a hibridização dos iniciadores. Esses iniciadores, também chamados de primers, eles precisam se ligar, tá, porque eles vão dar origem, né, é aqui que os próximos nucleotídeos vão começar a se ligar. Então, a gente precisa primeiro desses primers, né, que são os iniciadores, para começar o alongamento da fita, através da ligação dos nucleotídeos, né, que a gente vai colocar na amostra também. E aí a terceira etapa é a extensão dos iniciadores, ou seja, os nucleotídeos vão se ligando, né, e construindo as novas fitas. Aí no final, a partir de uma fita, né, uma fita dupla, eu vou ter o quê? 2 fitas de DNA. E detalhe que essa PCR, ele não para aí, não produz de uma fita, produz 2, né? Porque são 3 etapas, mas são vários ciclos de 3 etapas, tá? Então, a gente vai ter aí uma quantidade muito grande de DNA, porque depois que produziu as 2, alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que alguém está com o microfone ligado. Alguém vai perguntar, não? Então, tá bom. Tá, gente? Então, por exemplo, aqui, né, que a gente tinha uma fita dupla, a gente conseguiu produzir o quê? 2 fitas, né, de DNA. No próximo ciclo, cada uma dessas fitas vão produzir mais 2 fitas, então a gente vai ter o quê? 4 fitas. No próximo ciclo, aquelas 4 fitas vão produzir mais, cada uma mais 2, tá? Então, vai ser em progressão geométrica. Então, a gente vai conseguir uma quantidade muito grande dessa amostra, né, que antes era insignificante, era amostra muito pequena, tá bom? Então, aqui, ó, só para a gente mostrar os ciclos, né, primeiro a gente tem a desnaturação, a gente precisa ter a desnaturação para abrir aquela molécula de DNA, né, a desnaturação ela é feita a 93 graus Celsius, né, entre 93 e 95, tá? Que aí a fita dupla vai se separar, e depois a gente tem a fase de anelamento, né, onde os primers vão se ligar à fita, seguido da fase de extensão. Notem que de uma fase para outra já altera, né, a temperatura. A desnaturação, que estava lá na casa dos 90 graus, cai para entre 37 e 65 graus, né, e depois a extensão, que vai para 72 graus Celsius. Né, a extensão vai ser o crescimento da fita, né, através da ligação dos nucleotídeos. Tá? E aqui foi um ciclo. Tá? Depois, novamente, se inicia outro ciclo com as mesmas características e outro ciclo com as mesmas características. Então, isso vai levar a uma produção muito grande de material genético, tá? Então, por reação, a gente tem, em média, 25 a 35 ciclos. Então, a gente produz uma quantidade muito grande desse DNA, tá? Então, aqui, né, só para resumir de novo os ciclos, né, a desnaturação, né, a temperatura que a gente viu, entre 93 e 95, dura 30 segundos a 1 minuto, essa etapa. A segunda etapa do anelamento, né, a temperatura entre 37 e 65, também dura entre 30 segundos a 1 minuto. E a terceira etapa, que é a extensão polimerização, né, que é a 72 graus Celsius, dura aí 1 minuto, tá, em média, para vocês terem uma ideia de como é rápido. E para essa reação, então, né, esse teste, a gente tem alguns componentes, né, que a gente precisa utilizar, colocar ali na reação para a gente ter esse resultado, né. Então, eu falei dos primers, né, a gente tem que ter os primers, olha aqui a fotinha dele, né, eu falei os primers, eles vão primeiramente se ligar, né, à fita molde, para permitir que os nucleotídeos se liguem, tá, então os primers vão ser adicionados ali naquele meio. O que mais que vai ser adicionado no meio? A gente tem também os nucleotídeos, né, que vão promover o crescimento, né, a extensão da fita, através da ligação primeiramente ao primer, e depois vão se ligando um ao outro, crescendo a fita. A gente precisa ter um tampão, tá? E também o cloreto de magnésio, que vai estabilizar essa ligação. A gente tem também a TAC DNA polimerase, né, que vai coordenar essa ligação dos nucleotídeos. A TAC DNA polimerase é uma enzima, tá? E ela é chamada enzima termoestável. Alguém pode me dizer o que é uma enzima termoestável? Alguém já viu esse termo? Quer compartilhar para a gente? O que é uma enzima termoestável, gente? Alguém já viu? Olha, o próprio nome é autoexplicativo, termoestável. Ou seja, a gente viu que tem uma variação de temperatura
aqui durante esse teste, não tem? Começa lá pelos 90, depois cai para 37, a 65, depois vai para 72. Então, a gente tem uma variação de temperatura nesse experimento. E se a gente utilizar uma enzima que seja sensível a essas variações de temperatura, a enzima vai o quê? Vai desnaturar e não vai funcionar, não vai prestar para nada, né? Então, a gente não teria aí a reação e a produção dessas novas cadeias, né, de DNA, a gente não teria elas produzidas. Então, a gente precisa de uma enzima que seja estável nessas temperaturas, que ela possa passar por todas essas temperaturas e não desnaturar. Então, a TAC polimerase ela é termoestável, ela consegue atravessar essas temperaturas e não perder as suas características, tá? Então, por isso que ela é chamada de termoestável. Ok? Então, aqui só um resumo, então, das fases, né, que a gente já viu: desnaturação, separação das fitas, né, e cada uma das fitas vai servir como um molde para as novas fitas. Depois, a gente vai ter o quê? O anelamento dos primers primeiro, tá? Olha aqui, os primers vão se ligar à fita molde, para depois permitir o quê? A ligação dos nucleotídeos, né, que vão crescendo a fita, né, até o crescimento total dela. E aí a gente termina esse processo, né, da extensão ou polimerização, ok? Aí aqui, ó, só para exemplificar para vocês os ciclos, né, que a gente tem vários ciclos, não é um só, tá? Então, em um ciclo, a gente tem o quê? A formação de duas fitas, né, porque uma fita de DNA vai dar origem a duas, né? No próximo ciclo, essas duas fitas produzidas vão dar origem ao quê? 4 fitas. No próximo ciclo, 8 fitas. No próximo ciclo, 16 fitas. Quer dizer, 2 fitas. Então, a gente vai ter muitas fitas produzidas, com abundância de material. Por isso que é uma técnica tão sensível, né, e tão potente. Então, quais são os equipamentos que a gente utiliza, né, dessa técnica de PCR? Essa técnica, em si, ela não é uma técnica cara, tá? Porque é uma técnica simples de fazer, e geralmente em laboratório de genética a gente tem esses componentes, né, ali, os reagentes todos. Mas o que deixa a técnica cara são os equipamentos que precisa utilizar, que aí esses equipamentos são caros. Quais são esses equipamentos? A gente tem o termociclador, né, porque é aqui que vai acontecer as 3 fases, né, que eu mostrei para vocês: a desnaturação, o anelamento e a extensão, vão ser aqui no termociclador. Então, é um equipamento caro. Depois a gente tem que fazer a eletroforese, né, que vai ser uma técnica que a gente vai poder visualizar o produto formado, né, se aquele DNA ele realmente foi polimerizado. Então, a gente precisa também da cubeta, né, de eletroforese, fazer o gel da eletroforese, tá? O equipamento para a gente visualizar o gel na luz UV. Então, são equipamentos que são relativamente mais caros, né? Então, por isso que, principalmente o termociclador, né? Então, por isso que é uma técnica que a gente pode dizer que é cara. Mas, em si, na essência dela, os reagentes, né, não são caros. Aquela parte inicial que vocês vão ver na aula prática, né, do vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui estão alguns exemplos, ó, do anel da polimerização que deu certo, né? A gente consegue visualizar todas as amostras, né, que correram na eletroforese, tá? Então, é uma técnica muito sensível, porém, tem que ter muito cuidado com contaminação. Em laboratório que trabalha fazendo PCR, você tem que ter muito cuidado para não contaminar com outras amostras, né, para não ter outro material genético ali contaminando, tá? Porque aí ele vai acabar fazendo crescimento, né, ali de muitas amostras, né, incluindo aqui aquela amostra que não é do seu interesse. Então, não vai prestar aquele resultado. Então, a contaminação é muito frequente, então tem que ter muito cuidado com isso. Não é só o laboratório de microbiologia que contamina, tá? O laboratório de genética também pode ter muita contaminação. Então, para isso, né, para a gente ter uma ideia se está contaminado ou não, a gente tem que sempre fazer o controle positivo e o negativo, tá? O controle positivo, ele mostra mesmo ali o material que você utilizou, né? E no negativo, não tem nada. Porque se tiver contaminação, pode aparecer alguma coisa ali no controle negativo. E não é para aparecer, tá? Então, o controle negativo, ele serve para mostrar alguma possível contaminação da sua amostra, tá? Por isso que ele é tão importante que seja feito. Aí aqui, pessoal, agora eu vou colocar esse link para vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta?
tá? Eu vou colocar esse link aqui no bate-papo e vocês vão lá no bate-papo, clicar e abrir o navegador de vocês, que aí não vai ficar travando. Aí vocês vão assistir essa aula e depois vocês voltam, né, aqui de novo para o Meet, que a gente vai continuar com a clonagem, ok? Quando vocês terminarem, vocês só me sinalizam aqui, acabei, para eu ter uma ideia que o pessoal acabou, tá bom? Cliquem lá e vão lá no YouTube acompanhar. Eu vou só colocar aqui, mas sem som mesmo, para não atrapalhar vocês. Cadê? Esse aqui.
Acabaram aí, pessoal? Então, como vocês podem ver, não é uma técnica difícil, né, de ser realizada. Ela só é um pouco cara por causa dos equipamentos, né, utilizados, equipamentos requeridos. Né? Então, geralmente no laboratório, todas aquelas amostrazinhas que ele estava pegando para pipetar, né, já estão prontas, né, deixando um kit já pronto. Né? E aí, se você preparou elas de acordo com o protocolo, tudo certinho, então não tem como erro, você vai seguindo o passo a passo, né, e consegue fazer. Então, é uma técnica bem tranquila para ela ser realizada, né, só que um pouco cara. Tá? Então, quando vocês, se vocês forem estagiar, né, ou até mesmo trabalhar no laboratório que faz PCR, vocês vão se acostumar, né, ver que não é uma técnica difícil de fazer, tá? E ela é bem legal de fazer, para você obter diversas, uma quantidade bem diversa, né, de material genético para se trabalhar, tá bom? Aí a segunda técnica que eu quero ver com vocês hoje é sobre a clonagem molecular, tá? Então, o que que é a clonagem molecular? Nessa técnica, a gente vai isolar, né, um fragmento de DNA que a gente quer amplificar, ou seja, que a gente quer produzir mais cópias, né? E a gente vai colocar esse fragmento de DNA em um vetor, né, que pode ser um plasmídio, tá? Então, esse fragmento de DNA que a gente quer obter múltiplas cópias dele, ele é chamado também de inserto, tá? Então, a gente tem aí um inserto, que é o fragmento de DNA que eu quero obter várias cópias, tá, pessoal? E o vetor, que vai ser um plasmídio. Tá? Então, nesse conjunto, eu vou ter o quê? Quando eu coloco o meu inserto ali no vetor, eu tenho um DNA recombinante, tá? E depois eu preciso colocar esse DNA recombinante, né, aquele plasmídio recombinante, em uma célula, porque o plasmídio sozinho ele não vai conseguir replicar esse material, ele precisa estar inserido em uma célula, né, para que essa célula se multiplique, né, replicando também esse plasmídio, e aí a gente vai obter várias cópias desse plasmídio. Então, esse processo que ocorre dentro da célula é chamado de transformação, tá? Então, a gente vai ter aí várias cópias desse inserto, né, desse fragmento de DNA que eu quero trabalhar. Então, aqui, ó, aqui a gente eu tenho um DNA humano, tá? Que eu chamo de inserto. É um fragmento que eu quero obter várias cópias dele, para eu trabalhar em alguma técnica. Então, aqui eu vou selecionar, então, o plasmídio de Escherichia coli, tá? Por que de Escherichia coli? Porque a Escherichia coli é a bactéria mais estudada, né? E que os protocolos são bem padronizados para fazer essa técnica com o plasmídio de Escherichia coli. Tá? E o plasmídio, ele também é considerado um fator de virulência, né? Como a Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa, então é esperado que ela tenha, né? Ela possua esse fator de virulência, que é o plasmídio, né, que inclusive é um fator que confere resistência a essas bactérias, resistência a antibióticos, tá? Então, essas bactérias gram-negativas, elas possuem o plasmídio, então a gente vai pegar esse plasmídio da Escherichia coli, né, por manipulação genética, e colocar, né, o inserto, que é aquele fragmento que eu quero obter várias cópias, tá? Notem que eu não posso colocar esse inserto de qualquer jeito. Esse fragmento ele tem que ser tratado com uma enzima, que ela vai literalmente cortar, mas não é cortar de qualquer jeito, né? Ela vai expor exatamente os sítios, né, os nucleotídeos em cada lado, né, em que são complementares na fita do plasmídio. Então, a mesma enzima que vai cortar esse fragmento do DNA humano vai cortar o fragmento do plasmídio também, né? Por quê? Porque ela vai expor exatamente a sequência de nucleotídeos que se encaixa perfeitamente com a sequência de nucleotídeos do meu inserto, para você ter uma ligação perfeita, tá? Então, aqui eu já tenho o quê? Um plasmídio híbrido, tá? A gente tem também a enzima DNA ligase, que vai fazer essa ligação, esse processo de ligação do meu inserto com a fita do plasmídio. Então, eu vou ter um plasmídio híbrido, que é o meu plasmídio recombinante, e aí eu preciso colocar esse plasmídio em uma célula para ele ser multiplicado, para a gente obter várias cópias desse DNA que eu quero, tá?
Então, aqui só resumindo todo esse processo, né? Eu tenho a minha célula humana, o fragmento que eu quero amplificar, ele foi tratado, né, que é essa enzima que corta. Essas enzimas também são chamadas enzimas que fazem digestão, tá? Porque esse processo de cortar também é chamado de digestão na área da genética, tá? Então, eu já cortei, né, o meu fragmento, cortei também o nucleotídeo, né, e inseri o meu inserto, desculpa, o nucleotídeo não, o plasmídio. E inseri o meu inserto nesse plasmídio. E aí, a próxima etapa, que é a transformação, é inserir esse plasmídio na célula bacteriana da Escherichia coli, tá? Então, esse plasmídio estando inserido aqui, ele vai estar pronto, né, para essa bactéria começar a se duplicar, né, se replicar, e a gente conseguir várias cópias desse DNA que eu quero. Então, a partir daí, eu vou colocar essa bactéria no meio de cultura próprio, né, para que ela cresça e produza várias colônias, né? Porque quando a bactéria produz várias colônias, ela está o quê? Ela está se multiplicando, se reproduzindo. E aí, a partir disso, é que eu vou conseguir fazer os tratamentos posteriores para eu extrair esse plasmídio da bactéria, tá? Então, eu coloquei aqui um link também para vocês assistirem no YouTube. Notem que esse vídeo ele não vai estar em português, tá? Vai estar em inglês, mas eu sei que vocês já tiveram muitas aulas de inglês, então não vai ser muito difícil. Então, se apeguem apenas ao passo a passo, tá? Quem não consegue entender algumas palavras que ele fala em inglês, não tem problema. Observe o passo a passo do que vai ser realizado, tá? Aqui o link para vocês clicarem e acompanhem lá no YouTube. Eu vou colocar aqui também sem áudio para não atrapalhar. E acompanhem lá.
Acabaram aí, pessoal, também? Pergunta valendo nota para quem responder. Porque quando ele inoculou o meio de cultivo, ele inoculou já a bactéria, né, com o plasmídio clonado, né, quer dizer, com o plasmídio híbrido, né, já com inserto que ele tinha interesse, né, e aí ele foi colocar a bactéria ali naquele meio de cultura para crescer. Vocês viram que o meio de cultura ele possui antibiótico ampicilina, né? Porque algumas bactérias morreram e outras não. Quem consegue responder? Valendo nota, hein? Professora, repete a pergunta que eu não entendi muito bem, por favor. Porque são colônias diferentes. Diferentes como, Ana Gabriela? Explica melhor. Então, Gesine, vocês viram que depois que ele já fez todo o processo, né, colocou o fragmento de DNA que ele tinha interesse no plasmídio, colocou o plasmídio já para ser capturado, né, pela célula bacteriana e tal. E aí depois ele foi colocar essas células bacterianas já com o plasmídio híbrido para crescer no meio de cultura. Vocês viram lá que ele chamou bem a atenção, o meio de cultura possui antibiótico ampicilina. E aí algumas bactérias, né, da Escherichia coli morreram e outras não. Aí eu tô perguntando por que algumas bactérias morreram. O Rafael falou, umas tinham DNA modificado e as outras não. Mas que modificação é essa, exatamente? Tá morno, hein? O antibiótico atingiu algumas bactérias e outras apresentavam resistência. Você esquentou, mas onde que estava essa resistência nessas bactérias? Onde exatamente? Bactérias gram-positivas e gram-negativas, Não deu para ouvir, tá baixo, Gizinho. Na membrana, não. Não é na membrana. Foi um detalhe do início do vídeo. Quem conseguiu captar esse detalhe no início do vídeo? Nossa, dá para colocar aqui. Isso, aí você acertou. O gene de resistência à ampicilina. É justamente essa parte azulzinha, né? Que tem ali no plasmídio. Que, como eu falei, o plasmídio, deixa eu pausar aqui. O plasmídio, ele é um componente que confere resistência a muitas bactérias. Por quê? Porque é a partir do plasmídio que as bactérias podem transferir, né, resistência, né, conferir resistência àquela bactéria, e ela pode passar essa resistência para outras bactérias através da transmissão de um fragmento do plasmídio. Tá? Então, no início, ele colocou aqui ampicilina resistência, aqui, esse fragmento aqui do plasmídio, ele confere resistência à ampicilina. Aí você pergunta, mas por que então ele tem que utilizar um plasmídio com esse fragmento de DNA que confere resistência à ampicilina? Porque a gente sabe que trabalhar com micro-organismos tem muita contaminação, né? Então, como que você vai ter certeza, né, se todas as bactérias que você colocou para crescer naquele meio de cultura vão ser realmente as bactérias que estão com plasmídio recombinante? Como que você vai ter certeza? Então, você só tem certeza se você utilizar essa técnica, né, para fazer uma seleção, uma peneirada mesmo. Que até as bactérias que têm o enxerto, né, que tem um plasmídio recombinante, se elas não tiverem essa resistência à ampicilina, elas morrem. Então, todas as bactérias que crescerem ali, que não têm a resistência à ampicilina, elas vão morrer. Só vai crescer exatamente essas que têm resistência à ampicilina, que são as bactérias que estão com o plasmídio recombinante. Tá? Tem algumas que não têm a resistência à ampicilina, que têm o plasmídio recombinante, mas elas vão morrer junto com outras bactérias contaminantes que não têm o plasmídio recombinante. Tá? Então, ele garante que só vai crescer ali no meio de cultura as bactérias resistentes que têm o plasmídio recombinante. Tá? É uma forma de você selecionar o seu produto final.
Tá? Ok, pessoal? Conseguiram entender alguma dúvida? De boas? Sim, professora. Então tá, aí como atividade avaliativa, eu coloquei lá no AVA que vocês vão fazer um pequeno relatório, não precisa ser nada com redações, textos e redações, tá? Uma coisa bem enxuta, explicando mesmo passo a passo dessas duas técnicas, que são bem simples. E aí eu vou colocar também um questionário sobre essas técnicas para vocês responderem, né? Um questionário as perguntas de marcar mesmo, tá? Não é nada aberto, pergunta aberta, não. Vocês vão marcar a resposta certa, tá? E aí depois eu passo o gabarito para vocês, depois que eu já tiver computado tudo, ok? Então, para a aula de hoje eram essas duas técnicas que eu queria mostrar para vocês. Se surgir alguma dúvida, né, durante a confecção do relatório ou mesmo do questionário, podem chamar no WhatsApp ou por e-mail que eu vou estar à disposição, tá bom? Então, de preferência, né, usem a tarde para fazer, já para adiantar o relatório, para não, né, não acumular atividade aí de outras disciplinas, tá bom? E aí, bom trabalho para vocês e também bom almoço. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau, Thiago. Thiago não, Rafael.